Bom dia, meus amores. Nossa aula hoje a gente vai dar início ao livro de história, certo? Prestem atenção direitinho na explicação do vídeo, porque vocês têm que prestar atenção ao ler cada paginazinha. Página 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? Que depois vocês vão fazer um resumo do que vocês entenderam, tá bom? Vamos lá. A nossa aula de história é sobre os primeiros habitantes do Brasil, certo? Como foi que eles chegaram, como eles eram. Vocês vão lembrar que a gente já estudou alguma coisa parecido na escola, certo? Então prestem atenção. Vocês vão ler, né? Tia pediu para vocês ler essas páginas, certo? E depois vocês vão fazer um resumo no caderno. Então é importante ler. Quem não lê não vai saber fazer, certo? E também prestar atenção na explicação. Lá na página 3 da abertura do livro 2 de História, 2 e 3, tem um pessoal indígena, a mãe e uma filha, fazendo cestos, né? São costumes deles, são modos de viver do povo indígena, que são os índios. Então, logo aqui no primeiro passo, tem fazendo duas perguntas. Primeira, qual é o tipo de trabalho que esses indígenas estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? Fazendo cestos, né? Para botar comida, para botar roupa, certo? E em sua opinião, por que os indígenas eles são considerados os mais antigos habitantes do Brasil? Sabe por quê? Porque antes dos portugueses chegar aqui no Brasil, já tinha indígenas. Entenderam? Então quer dizer que os indígenas são mais antigos que eles. Lá na página 4, por isso que eu sempre boto aqui, ó, leitura e interpretação. Vocês vão ter que ler, interpretar e prestar atenção no vídeo. A gente já estudou que os habitantes, eles vieram, né, os primeiros seres humanos, há 60 mil anos atrás. Eles começaram a povoar vários continentes, através do Estreito de Bering, através do Alasca, lembram? Então, por isso começaram também a vir e a popular, né, a fazer a população do Brasil, certo? Estudos indicam, ó, o Parque da Serra da Capivara que a gente tanto viu, que é onde tem o sítio, né, que é onde tem os fósseis, que os arqueólogos ficam estudando lá. Então, quer dizer que possa ser que eles tenham vivido aí, certo? E por isso que ficou resto de corpo, resto de animais, tá bom? Isso aqui, ó, é uma aldeia indígena que fica lá no Mato Grosso, certo? Eles estão fazendo uma dança. O costume de vida dos índios é bem diferente da nossa em algumas coisas, né? A gente vai ver isso mais lá pra frente. Quando eles chegaram, essas pessoas, eles eram nômades. O que é nômades? Quer dizer que são pessoas que não ficam em um lugar somente. Eles estão hoje aqui, amanhã em outro lugar, certo? Ou seja, por isso são nômades. Por que eles saem de lugar para lugar? Porque eles precisam de alimentos, precisam caçar, eles precisam buscar melhorias de vida, buscar melhorias de sobrevivência, entendeu? Esses humanos, eles conviveram com a megafauna. O que é a megafauna? Aqueles animais grandões, lembram? O parente do elefante, do tatu, da onça, né? A preguiça gigante. Então, eles tiveram acesso a eles porque viveram há muitos anos atrás. Eles viviam em cavernas, sobre rochas. Eles faziam instrumentos com pedras, lembram? Fogo com pedras, né? Eles também faziam armas, lanças com pedras, faziam as pinturas rupestres, que é isso aqui, ó, em cavernas, né? Eles desenhavam o que eles plantavam, o que eles colhiam, o que eles comiam, né? E de pouco a pouco eles foram se tornando sedentários, ou seja, começaram a ficar em um lugar apenas por causa da agricultura, tá? Por exemplo, aqui os sambaquis, que são um conjunto de conchas, conjuntos de resíduos. Lembra que a gente já estudou também sobre ele? Vocês vão assinalar aqui, leiam direitinho. Tá perguntando se, com base no que a gente estudou, é semelhante esses povos ou é totalmente diferente os costumes? É fácil, né? A gente já estudou muita coisa disso, então quer dizer que não é diferente. Por causa da agricultura, esses povos ficaram sedentários, ou seja, começaram a criar animais, começaram a plantar, a colher, e eles não precisavam ir de lugar para lugar, ficaram em um lugar só, povoando, fazendo sua população, certo? Eles plantavam vários tipos de vegetais, milho, como tem o milho aqui, ó, serve para comer, serve para dar de ração aos animais, cacau, que é o que faz o chocolate, né? Que a Bahia é o estado onde mais produz o cacau atualmente, hoje em dia. Ou seja, eles começaram a
praticar a agricultura e a criação de animais, que é a domesticação de animais. Com isso, eles utilizam uma técnica, utilizavam e utilizam a coivara, certo? O que é a coivara, tia? É o seguinte, eles vão, cortam as árvores, o tronco das árvores e deixam no chão, secando no sol. Depois eles botam fogo naquele terreno onde eles tiraram as árvores, certo? Só que de forma controlada, para não pegar fogo em toda a floresta, tá? E nem danificar o solo. Depois eles deixam um pouquinho, não vai ficar cinza o chão, não vai ficar preto. Deixa chover 1, 2 dias e depois eles plantam naquele lugar ou criam animais, porque ali o solo tá fértil, tá bom para poder plantar, entendeu? Essa técnica hoje em dia fazem, se você perguntar seu avô aos povos mais antigos, eles vão saber, principalmente quem mora em sítio. Eles precisam limpar a terra, né, para poder plantar. Então essa técnica de queimar e depois plantar se chama coivara, certo? Depois eles foram sendo assim, eles foram se adaptando, eles foram melhorando as suas coisas. Antes eles só faziam coisas com pedras, né? Depois começaram a fazer coisas com barro, com cerâmica, né? Ó, jarros, pratos, esculturas. Faziam também uma tal de urnas funerárias, que é como se fosse o caixão. Colocavam os restos dos povos que morriam ali dentro, certo? Mas era feito de cerâmica, não era feito de madeira como é o caixão de hoje em dia. Então quer dizer o quê? Quer dizer que eles vão se adaptando, eles vão evoluindo, né? Eles vão cada vez mais melhorando a forma de viver. Lá na frente a gente vai estudar mais sobre esse assuntozinho dos indígenas, de quem chegou primeiro no Brasil, como eles começaram a viver, certo? O que é que vocês vão fazer no caderno? Faça um cabeçalho, certo? No caderno de casa ou de classe que você tiver em casa. E você vai copiar esse número 1 aqui. O que é que está pedindo? Faça um resumo sobre tudo que você aprendeu sobre os primeiros habitantes do Brasil. Do livro todo de história, não. Somente da página 4, 5, 6 e 7, que foi o que a gente estudou agora. Como é o resumo? Eu vou falar aquilo que eu entendi. No mínimo 15 linhas. Eu não aceito menos de 15 linhas porque o assunto é legal e o assunto dá para falar bastante coisa. Dá para falar quem chegou primeiro no Brasil, dá para falar como eles viviam antes, como eles vivem agora, o que eles desenvolveram, da agricultura, da técnica da coivara, muita coisa mesmo. Então, leiam, não entendeu? Leiam 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes for preciso. E façam o resumo, porque você fazendo o resumo é sinal de que você tá entendendo o que você leu, entendeu? E você vai passar para o caderno, tá bom? Um beijo para vocês, meus amores. Até a próxima aula, certo? Qualquer dúvida, tia está à disposição.